Não basta ter uma lei se a gente não consegue aplicá-la na prática, né? Não adianta você Exato. ter uma lei que não é regulamentada, que não é executada. E isso é um outro problema, né? Já que os órgãos públicos, tanto do executivo, quanto do legislativo, quanto do judiciário, às vezes desconhecem as leis penais, as leis ambientais, né? E tampouco conseguem, então, aplicar de acordo, aplicar contendo o que a gente espera, né? Essa construção no Congresso, ela vem mudando, né? As redes sociais ajudaram muito, né? Essa visibilidade das redes sociais. Eu sou um parlamentar que fui eleito pelas redes sociais, né? Tenho milhões de seguidores, você sabe. Então, a gente consegue já mensurar que as pessoas estão incomodadas, elas estão a fim de mudança, né? E Sim, a por isso pressão que, popular é o que vai fazer mudar o jogo. com certeza, né? Nós, então, já somos um grupo ainda pequeno, né? Somos a minoria, uma grande minoria, isso aqui, né? Faz esse paradoxo, uma imensa minoria de poucos que ainda sofrem muita restrição, né, de alguns outros interesses, principalmente econômicos. Então, a gente vem conseguindo devagarzinho, é isso que a gente também tem que trabalhar com as pessoas, que não adianta a gente chegar e querer mudar da água para o vinho de um dia para a noite, existe luta, existe batalha, existe um processo, né? E a gente tenta, no meio desse processo, por mais difícil que seja, se apaixonar por ele. Eu falo para as pessoas, tentem se apaixonar pelo processo, uma conquista de cada vez, uma pessoa que você atinge com conhecimento, uma ideia disseminada, para tornar as pessoas agentes multiplicadores. Então, Sim. a gente vem tentando colocar essa rotina legislativa, e depois a gente vai falar um pouquinho com mais calma, lá de Brasília, mas são outros representantes também espalhados pelos estados, pelos municípios, né, tentando colocar, né, em prática essa ideia, né, de se respeitar os animais e o meio ambiente, né, como um todo. Então, a gente tem melhorado, mas o trabalho é muito, muito desgastante, ele é muito demorado. Uhum. Por exemplo, a lei hoje em dia ela não define, quem para quem se direcionam os maus-tratos, por exemplo. Tá lá só escrito cães e gatos, mas tem os animais silvestres. Pois é. Você mesmo deu um exemplo Isso. numa entrevista recente que eu vi sua, falando que: "Olha, se hoje em dia alguém matar um cavalo, submetê-lo a maus tratos, eu não tenho como penalizá-lo". Exato. Então, Então, o que que a gente pode fazer, além dessa sim. pressão popular, aliás, da informação, esse podcast também tem esse objetivo, né, de chegar a ampliar a conscientização de todos nós, mas o que que a gente pode ser feito? Quais são as principais Vamos falhas lá. na lei, no seu Eu entendimento? acho que inclusive isso vai de encontro com um projeto que eu já falei em outras oportunidades, tenho falado todo dia, né, meu mantra hoje, que é um projeto que tá até conversando aqui com a Silvana também, é o 752 de 2023. Eu tentei juntar nesse projeto todas essas lacunas, realmente. Claro que a causa animal, ela é dividida em milhares de setores, de especificidades, né, tanto para a espécie, o meio ambiente, etc. Mas a gente teria que definir um pouquinho onde atacar. E a gente resolveu atacar, ao meu ver, né, com base na minha experiência como policial, como legislador e como resgatista, né, já tenho aí milhares de animais resgatados no currículo, nesses mais de 10 anos de caminhada, a gente tentou atacar os pontos que fazem essa situação não mudar, ao meu ver, né, e de muita gente, que é o que justamente o que você falou, definir o que são os maus tratos. Porque ele é muito genérico, e isso permite uma interpretação super abrangente do legislador, do juiz, do promotor e o próprio delegado de polícia, né? Então, é o que você também passou, você chega na delegacia, às vezes não tem o conhecimento da lei, mas o que é, não é? Então, quando a gente já viu casos de animais que estão acorrentados, por exemplo, não tem a sua liberdade, é maus tratos. Ah, mas ele tá gordinho, ele tem água, ele tem comida, mas ele não tem liberdade, então já configura maus tratos, né? Então, é difícil para algumas pessoas entenderem isso, então a gente tentou definir em 27 incisos todas as condutas que, na minha experiência, e do que eu já vi, Uhum. do que eu aprendi, configura-se como maus tratos. Então, Porque esse é fica um muito na grande base ponto. do achismo também e Eu não a acho. interpretação fica Ah, muito pô, vaga, né. tadinho, não é. Lei é lei, né? Você tem que estar de Exato. forma ali descritiva. Pronto, taxativo, né? Taxativo. Isso é crime, isso não é. Pronto, né? Então, Uhum, se você não pode fazer, você vai estar uhum, incorrendo no crime. Então, a gente definiu. Acho que talvez. Eu não consigo até priorizar como dos 3 pontos qual é o mais importante, mas uhum, esse de definir o que são os maus tratos, cara, ele resolveria muito o problema, porque ele corta qualquer tipo de interpretação, né? Isso pro bem do próprio autor, para que ele não passe por uma injustiça, pro bem do animal. Isso já ajudaria muito a gente na aplicação, na execução da lei. Além disso, a gente coloca os animais silvestres no rol de animais protegidos, porque isso talvez seja uma das maiores, vamos dizer, vergonha, né? Mas acho que é uma vergonha, uma questão ultrapassada, o maior buraco que a gente tem é esse. Como é que você pode maltratar ou traficar ou fazer algum maus tratos contra o animal que não seja cão e gato, e ele incorrer numa pena de detenção?
mínima. E o Brasil é o terceiro, né, no tráfico No de animais. No o tráfico mundo. de animais silvestres é o terceiro tráfico mais rentável do mundo, depois o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Então, como é que você hoje tem uma lei que o indivíduo trafica um animal e, em tese, ele pega uma pena de detenção? Sim. Ou seja, detenção, para quem não é conhecedor do direito, não fica preso, né? O regime de cumprimento é outro. A pessoa responde em casa, ele sai da delegacia muito antes de nós que estamos formalizando a ocorrência, né? E o terceiro ponto seria aumentar, majorar essa pena do crime de maus tratos. Hoje ela é de 2 a 5 anos, só para cães e gatos. A gente está aumentando a mínima e a máxima. Então, de 2 e 5 para 3 a 6. Isso, claro que na mecânica do processo penal, né, do procedimento penal, isso faria com que o indivíduo iniciaria com um regime fechado, né? Então, a gente consegue aplicar realmente a lei de uma forma onde o cara fala, não compensa. Porque se eu pratico uma venda ilegal, se eu tenho um canil clandestino e eu vou para a delegacia, eu pago uma multa e volto para minha casa, me compensa eu continuar fazendo aquilo, até porque o lucro que eu vou ter ali vai cobrir infinitamente a multa. Então, a gente aumenta as penas, mínima e máxima, a gente muda o regime e com isso a pessoa ficaria presa. Pronto. Né? Você dá o exemplo dessa forma. Aliás, E depois a gente protege os animais silvestres e define de uma vez por todas o que são maus tratos. Então, esse é um projeto, entre tantos, que eu vejo como carro-chefe. Só me permite estender um poucos segundos, mas é para avisar para as pessoas que não está só no campo das ideias. Tá? Ele foi projetado, foi escrito em 2023, foi protocolado, né? E agora, esse ano, a gente está realmente movimentando. Ele já foi aprovado de forma unânime na Comissão do Meio Ambiente, está agora na Comissão de Constituição e Justiça, né? Então, a gente já está tratando com o relator desse parecer, que tende a ser aprovado, porque realmente a gente não polemiza, a gente não inventa, a gente só trata do que é e como tem que ser. E aí, acabando isso, né, ele já é um projeto independente, não está pensado em nenhum outro. A gente trabalha no regime de urgência dele, que já foi pedido, ele vai a plenário. Eu já conversei com o presidente da Câmara, Hugo Mota, ele sabedor desse movimento, de tudo isso, ele já se comprometeu a pautar, a ouvir, a entender, e até como uma forma de impulsionar isso, Giovana, eu fiz um abaixo-assinado na internet que está acontecendo, desse projeto em específico, já conta mais de 150 mil assinaturas de forma orgânica em um mês. Então, o Brasil todo, né, quer dizer, existe uma boa nisso. vontade da população, Claro. né? Nem falando nisso, Silvana, você participou de uma matéria que nós fizemos aqui sobre o caso Hope, né? Da cachorrinha, que ela foi brutalmente agredida, ela levou uma enxadada na cabeça a ponto de quebrar o crânio da cachorra. Nesse caso, até eu que acompanhei de perto, eu acho que o delegado foi muito feliz no inquérito, porque ele concluiu ali, ele citou a lei de maus tratos, ele anexou o laudo veterinário que comprova que ela teve lesões graves, que a cachorra quebrou o crânio, que ela ficou desacordada, ficou hospitalizada durante muito tempo. Só que quando chegou mesmo para a execução, ele pediu a prisão foi indeferida. Foi indeferida e agora ele vai participar de uma audiência, agora em junho, né? E provavelmente, né, estará livre da acusação. Preso ele não chegou a ser, mas o quanto isso fomenta o sentimento de impunidade para a população, né? E por quê? Porque no seu entendimento não fica preso. Por quê? Porque ainda se considera menos grave o crime que se comete contra um ser senciente a uma pessoa, né? Se a gente sabe que há traços até de psicopatia por trás. Né? Isso, a teoria do link, exatamente. Com certeza. Né? Infelizmente, é preciso que o judiciário entenda que a violência cometida contra um animal, ela não é menor, né? Não é menor. E por ser esse mau entendimento judiciário, acaba fomentando aí mais violência, porque a impunidade gera mais violência. Infelizmente, eu defendo que seja criado um sistema de segurança pública nos estados e aí com casos relacionados de crimes contra animais. Porque um crime contra um animal ele é diferente até na forma de chegar os peritos. Um perito de humano, ele vai enxergar um crime contra um animal diferentemente, porque ele vai ter outros parâmetros. E quem já é da área, no caso um perito veterinário, ele vê coisas que um policial não tem o mesmo entendimento, que está acostumado a cobrir casos policiais envolvendo pessoas. Então, se a gente tem, desde o primeiro momento, um perito veterinário legal,
na cena da violência, do crime, ele vai já começar a fazer um laudo muito mais embasado para que quando se chegue na justiça eu tenha muito mais elementos para aquilo. Então a gente precisa envolver advogados animalistas, a gente precisa envolver peritos veterinários legais, a gente precisa ter treinamento, compreensão da Polícia Civil, da Polícia Militar. O Beccario estava falando que quem denuncia leva mais tempo, e já aconteceu comigo, de um cavalo. E isso até um boicote na delegacia ao lado do CEAGESP, porque, vou abrir uma aspas aqui, eu fiz uma denúncia de uma égua que estava suada, cansada, e todas as vezes que eu chegava para fazer a denúncia, o sistema caía. E foi preciso a TV Bandeirantes, o Datena, mandar um repórter e eu consegui fazer a denúncia, mas infelizmente o que é que acontece? Ficou, porque os animais ainda são considerados objetos, e a égua ficou com o tutor irresponsável, o mal que sofre maltrato dele, como fiel depositário. Né? Porque trata como, quer dizer, é como se um traficante ficasse com as drogas. Eu vou cuidar das drogas que eu estou traficando. Felizmente, a gente precisa de muitas mudanças. Então, voltando a esse sistema de segurança pública, a Polícia Civil preparada, a OAB, a Polícia Militar, peritos veterinários, e também ativistas, enfim, ONGs representadas, pessoas da sociedade civil capacitadas, a gente tem um comitê de análise desses crimes e de acompanhamento. Com isso se pode ter estatística e punir, porque a gente sabe que na justiça, aqui é tudo muito a justiça brasileira, as pessoas matam e cumprem 1/6 da pena e estão livres, mesmo nos crimes brutais. Então, com 6 anos, se aquele criminoso ele conseguir 6 anos, ele vai preso. Mas se for já 4, 5, essa pena é comutada. Não é? Então, a gente perde a pressão e a importância da punição. A gente precisa de multas muito altas. Às vezes, a cadeia não resolve, porque o sistema carcerário brasileiro é um sistema muito complicado. Mas é preciso que se encontre instrumentos, que se encontrem soluções para conter essa violência. Então, a gente tem leis que estão sendo feitas, como o deputado aqui falou, muito importantes, mas a gente precisa que, além da legislação, exista uma estrutura executiva para que isso, em nível nacional, e que seja colocado em todas as cidades, seja efetivamente cumprida, porque, infelizmente, no Brasil a gente escuta, essa lei não vai pegar. É o único lugar no mundo. Então, lei é lei, não tem que discutir se vai ou não pegar. A lei precisa ser cumprida, e para ser cumprida a gente tem que ter a ajuda do outro poder judiciário, o poder judiciário também do executivo.